E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje o nosso bate-papo literário vai ser sobre o período do Barroco. E vamos passear um pouquinho pelo século XVII. Só que nós não podemos ter aquela ideia de que quando falamos de Barroco, estamos nos referindo apenas à literatura. Precisamos pensar no Barroco como uma grande manifestação artística que envolve a literatura, que envolve a música, que envolve a pintura, esculturas e até mesmo a arquitetura. Algo muito marcante no período barroco são duas características que fazem parte desse período. Uma delas é uma supervalorização dos detalhes. Há uma riqueza, um exagero muito forte em torno disso. Então, o rebuscamento é uma marca do barroco, tanto na literatura, como na pintura, na arquitetura, na música. Uma outra característica marcante do barroco é a aproximação de elementos duais. E isso tem tudo a ver com o período do século XVII. Uma coisa que precisamos ter em mente é que nesse século XVII o aspecto religioso ainda é muito forte. Então, muitas produções barrocas, elas vão estar inseridas dentro desse contexto religioso. Antes de nós começarmos a detalhar um pouquinho mais o texto literário barroco, vamos dar uma olhadinha em algumas produções artísticas do período barroco. Vamos dar uma olhada em algumas esculturas aqui do Brasil, em algumas pinturas e também de outros países, e vamos também dar uma olhada na própria arquitetura. Quando vocês estiverem observando, fiquem atentos a cada detalhe, principalmente nesse universo religioso e no exagero, na valorização excessiva por cada detalhe. Vamos dar uma olhada agora? Observem traços do barroco em algumas manifestações artísticas como pintura, arquitetura e escultura. E aí, gostaram do que vocês viram? Perceberam a riqueza de detalhes? Perceberam aquela última escultura? Perceberam as dobras, até mesmo da roupa? A preocupação que o artista teve com isso? Pois é, pessoal, isso é barroco. Essa valorização pelo detalhe. Agora vamos focar um pouquinho no barroco literário. Quando pensamos em barroco literário, vamos pensar agora no Brasil, no barroco brasileiro. O barroco brasileiro, ele começa exatamente em 1601, com a publicação de uma obra chamada Prosopopeia, de um autor chamado Bento Teixeira. Prosopopeia foi um poema épico e ele basicamente se baseava na capitania de Pernambuco. Durante esse período, tivemos alguns representantes do barroco que foram muito significativos. Mas vamos nos basear no poeta Gregório de Matos e no padre Antônio Vieira. Foram dois representantes do barroco extremamente significativos. Podemos dizer que Gregório de Matos, ele pode ser considerado, sim, o nosso primeiro poeta genuinamente brasileiro, porque nós estamos falando de um baiano. Lembra que quando nós conversamos no nosso último encontro literário, falamos um pouquinho da literatura quentista? Uma literatura feita em terra brasileira, mas não uma literatura realmente brasileira, na plena acepção da palavra. Por quê? Porque quem produzia essa literatura foram europeus, foram viajantes. Mas agora nós começamos a ter uma literatura feita por um brasileiro. Gregório de Matos é um grande nome na nossa literatura barroca. Ele vem de uma família bem financeira, ele tem a oportunidade de estudar na Europa e ele gosta, a formação dele é acadêmica, ele é bacharel em Direito e ele gosta de realmente escrever poemas, né? Na época, ele recebeu até um apelido bem pejorativo, Boca do Inferno. Já vamos entender daqui a pouco por quê.
Mas é importante destacar que Gregório de Matos, ele escreveu poemas amorosos, poemas religiosos, poemas de cunho filosófico e escreveu também poemas satíricos. E foram esses poemas satíricos que deram a Gregório de Matos o apelido pejorativo Boca do Inferno. Não é tão difícil entendermos por quê. A palavra inferno, ela está associada à tortura, a algo que incomoda. E Gregório de Matos, ele incomodou muito na época o lado dele satírico como poeta. Nós vamos agora trabalhar com 2 poemas. Ele tem uma obra muito vasta. Eu sugiro que vocês tenham depois a curiosidade, né, de pesquisar, de ler poemas de Gregório de Matos que tratam de questões religiosas, com sempre aquela presença de aproximação de elementos duais entre o efêmero e o eterno, o carnal e o espiritual. Então nós temos uma poesia religiosa bem contraditória, que é uma marca do barroco, lembra? Aproximação de elementos duais. Você vai perceber ali muito a presença no texto literário de 2 figuras de linguagem, antítese e paradoxo. Lembra da antítese? Aquele par de palavras opostas, dormir, acordar. O paradoxo, dormir acordado. Isso é muito presente dentro da literatura barroca. Agora vamos voltar ao aspecto da poesia satírica de Gregório de Matos. Eu selecionei 2 poemas, não se assustem com esses 2 poemas, porque trazem uma linguagem, diríamos, que para os dias atuais já seria um tipo de linguagem um pouco agressiva. Imagina para o século XVII. Nós vamos analisar o primeiro poema, que foi feito em resposta a uma freira que chamou Gregório de Matos, por causa da fisionomia dele delgada, de pica-flor. Percebam a forma um pouco, diríamos um pouco, não muito, desrespeitosa, que ele se refere à freira. Prestem atenção na metáfora usada. E depois nós vamos ver um outro poema também, satírico, em que você vai observar ali um vocabulário que não é nada agradável. Aí você vai entender por que ele recebeu o apelido de Boca do Inferno. Vamos dar uma olhada nesses poemas agora? Se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser, mas resta agora saber se no nome que me dás, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dás este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso claro fica, que fico então pica-flor. Sal, cal e alho caiam no teu maldito caralho. Amém. O fogo de Sodoma e de Gomorra em cinza te reduzam essa porra. Amém. Tudo em fogo arda, tu e os teus filhos e o capitão da guarda. E aí? Deram uma olhada? Perceberam algumas palavrinhas? Perceberam o sentido da palavra pica usada no poema? Perceberam o uso de palavrões no segundo poema? E dentro do mesmo poema que tem alguns palavrões, aparece a palavra amém? Perceberam o mesmo ambiente dividindo um vocabulário chulo e dividindo com uma palavra que faz parte do ambiente, né, religioso, a palavra amém. Então, deu para vocês perceberem por que ele recebeu o apelido de Boca do Inferno. Agora vamos falar um pouquinho de um outro grande representante do barroco, que foi o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira foi considerado um grande orador da língua portuguesa. Ele escrevia muito bem e ele raciocinava muito nos seus textos. Nós vamos analisar um trecho que eu trouxe literário, que não é um trecho que fala de questões religiosas. Eu não trouxe nenhum sermão, né? Ele tem algumas obras bem conhecidas, né? Alguns sermões bem famosos, mas eu trouxe um assunto, não é um poema, é uma prosa, um texto escrito em prosa, que ele fala sobre o tempo e o amor. Ele relaciona esses 2 aspectos. E durante a leitura, vocês vão observar elementos contraditórios,
como é que o mesmo tempo pode provocar questões tão contraditórias. Vamos dar uma olhada e procurem mergulhar um pouco nesse raciocínio do padre Antônio Vieira, que é muito interessante. Amor e tempo. Tudo cura o tempo. Tudo faz esquecer, tudo gasta, tudo digere, tudo acaba. Atreve-se o tempo a colunas de mármore, quanto mais a corações de cera. São as afeições como as vidas, que não há mais certo sinal de haverem de durar pouco que terem durado muito. São como as linhas, que partem do centro para a circunferência, que quanto mais continuadas, tanto menos unidas. Por isso os antigos sabiamente pintaram o amor menino, porque não há amor tão robusto que chegue a ser velho. De todos os instrumentos com que o armou a natureza, o desarma o tempo. Afrouxa-lhe o arco, com que já não atira, emboda-lhe as setas, com que já não fere, abre-lhe os olhos, com que vê o que não via, e faz-lhe crescer as asas, com que voa e foge. A razão natural de toda esta diferença é porque o tempo tira a novidade às coisas, descobre-lhe os defeitos, enfastia-lhe o gosto, e basta que sejam usadas para não serem as mesmas. Gasta-se o ferro com o uso, quanto mais o amor. O mesmo amar é causa de não amar, e o ter amado muito de amar menos. Que texto legal, né, gente? Como é que o tempo pode ser tão favorável ao amor como não, né? Agora vamos parar um pouquinho de falar do padre Antônio Vieira e do poeta baiano Gregório de Matos, em termos assim de analisar produções específicas literárias, e vamos pensar agora em dois estilos que aparecem dentro do barroco literário. Um deles é o cultismo, que nada mais é do que um estilo preocupado que valoriza muito a forma. Cultismo nada mais do que o jogo de palavras. Um outro estilo muito presente dentro do barroco literário é o conceptismo, que nada mais é do que o jogo de ideias, de raciocínios. Podemos dizer que o poeta Gregório de Matos foi adepto do estilo cultista, do cultismo, e o padre Antônio Vieira do estilo conceptista, do conceptismo. Se vocês pararem para pensar, faz muito sentido, como padre, os seus sermões, a necessidade dos raciocínios para que pudesse provocar o quê? O convencimento. Então, nesse encontro de hoje, que nós tivemos literário, conversamos um pouquinho sobre o barroco, essa grande manifestação artística que vai além da literatura. Vimos que o barroco, independente na pintura ou na escultura, na arquitetura e na literatura, ele sempre vai apresentar essas duas características tão marcantes: a riqueza de detalhes, o grande rebuscamento, a grande valorização nesse aspecto, e a outra característica, que é a aproximação de elementos duais. Então, por hoje ficamos por aqui, né? E o nosso próximo encontro vamos continuar essa nossa caminhada literária. Um abraço para vocês, até o próximo encontro.